Olá, seja bem-vindo à nossa série Casa de Fé. Hoje, no episódio 1, a gente vai falar sobre uma verdade que pode mudar a forma como você se vê e como você vê Deus. Você tem um pai. Para algumas pessoas, isso traz conforto. Para outras, isso traz dor, raiva ou até confusão. Porque para muita gente, a palavra pai não é fácil. Talvez você teve um pai ausente, talvez presente na casa, mas ausente no afeto. Talvez um pai duro, injusto ou até violento, ou simplesmente nenhum pai. E aí, quando você ouve Deus é Pai, no lugar de consolo, vem um aperto no peito. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, não é apenas um pai como os pais humanos. Ele é o pai perfeito, o pai que nunca pecou contra você, o pai que nunca te tratou injustamente, o pai que te conheceu antes de qualquer rejeição que você já viveu. Eu tenho uma pergunta. Quando você ouve Deus é Pai, você sente mais resistência ou mais esperança? O que a sua história de vida tem a ver com isso? Hoje, muita gente vive assim, cercada de gente, mas com o coração se sentindo órfão. Faz o que tem que fazer, trabalha, cuida dos outros, até serve na igreja, mas lá dentro sente que está sozinho, não amparado, não acolhido. Talvez você pense, eu cresci me virando, eu não tive quem me apoiar, eu precisei ser forte cedo demais. E quando alguém fala do amor de Deus Pai, você até quer acreditar, mas tem um buraco que não fecha. A Bíblia fala de um povo que tinha essa sensação. Em Oséias 11, Deus olha para o seu povo como um pai que ensinou o filho a andar, que pegou na mão, que cuidou, mas o povo insistiu em se afastar. Mesmo assim, Deus diz algo forte, que seu coração se comove por dentro, que ele se enche de compaixão. Ou seja, mesmo quando o povo se afasta, o coração de Deus continua pai, continua te amando. Isso vale para mim e para você. Tem uma coisa importante que a Bíblia ensina. De um lado, todos nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou, nos deu vida, nos sustenta, mas a Bíblia vai além disso. Em João capítulo 1, de verso 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Então, não é só Deus que criou todo mundo, existe algo a mais, ser feito filho de Deus, por meio de Jesus. É como se Deus dissesse: eu não quero só ter você como parte da minha criação, eu quero você na minha família. Isso é linguagem de adoção. Em Romanos 8, verso 15, explica isso com clareza. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba é um jeito íntimo de falar algo como paizinho. Em Cristo, Deus não quer que você viva com o coração de escravo, com medo, sempre se perguntando se Ele vai te rejeitar. Ele te oferece esse espírito de adoção. Você pode se aproximar dele como filho, que sabe que é bem-vindo. A segunda pergunta de hoje é: na prática, você se relaciona mais com Deus como um Senhor distante ou como um Pai que te ama e te acolhe? Por quê? Uma das coisas mais lindas do Evangelho é que Jesus veio não só para perdoar pecados, mas também para revelar o Pai. Jesus dizia coisas como: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele mostrava com atitudes como é o coração de Deus. E uma das formas que Jesus escolheu para mostrar isso foi contando a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. É um filho que perde a herança, vai embora, faz tudo errado, joga fora tudo que o pai deu. Quando ele perde tudo, ele cai em si e pensa em voltar. Mas a forma como ele pensa do pai é assim: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Talvez meu pai me aceite como empregado. Ele acredita que o máximo que pode ter é um lugarzinho lá no fundo da sua casa como um servo. Mas o pai da história não é assim. Quando vê o filho de longe, ele corre na direção dele, ele abraça, ele beija, ele restaura. Ele coloca roupa, anel, sandálias, coisas que
na cultura da época, mostravam honra, paternidade, pertencimento. O filho volta pensando em servidão, mas o pai recebe ele em condição de filho. Ei, Jesus está dizendo hoje, esse é o coração do Pai em relação a você. A terceira pergunta de hoje é, se você fosse o filho, como acha que Deus te receberia hoje? E se você voltasse para Ele de todo o coração, como você imagina o olhar de Deus para você? Agora, talvez você esteja pensando, tudo isso é bonito, legal, mas você não sabe como foi meu pai. E é verdade, eu não sei, mas Deus sabe. E é justamente por isso que a Bíblia não manda você olhar para o seu pai terreno para entender Deus, mas manda você olhar para Jesus. Seu pai terreno, na melhor das hipóteses, seria um reflexo muito imperfeito do amor de Deus. Se ele olhou, isso doeu, isso marcou, mas isso não define quem Deus é. Seu pai te abandonou. Deus diz, eu nunca te abandonarei e nem te deixarei. Seu pai não te ouviu. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. Seu pai te machucou? A Bíblia diz que tem um pai que cura os quebrantados de coração e pensa nas suas feridas. O erro do seu pai não muda a perfeição do Pai Celeste. E hoje, o Espírito Santo quer reescrever dentro de você o significado da palavra Pai, Abba Pai. Tudo isso não é só teoria bonita. A grande notícia do Evangelho é, por causa de Jesus, você pode passar de criatura para filho. Jesus, o Filho perfeito, assumiu na cruz o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa orfandade espiritual, para que por meio dele a gente recebesse a adoção. Por isso, em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo nos faz clamar, Abba Pai. É o próprio Espírito gerando em nós essa confiança, essa liberdade, essa voz de filho. Talvez até hoje você se relacionou com Deus com medo, sempre esperando bronca, rejeição, castigo. Hoje, o convite de Deus para você é, deixa eu ser teu pai, deixa eu curar essa área, deixa eu te ensinar a viver como filho amado. Aí onde você está, feche seus olhos por alguns instantes, respira fundo e mesmo que seja estranho dizer, tenta falar baixinho assim, Pai, Pai. Se vier o choro, deixa vir. Se vier silêncio, fique em silêncio agora. Se você quiser, repete comigo do seu jeito. Deus, hoje eu quero te conhecer como meu Pai. Eu entrego a Ti as feridas da minha história, tudo que vivi com meu pai terreno, ou com a ausência dele. Jesus, eu creio que por meio de Ti, eu posso ser feito filho de Deus. Eu Te recebo, eu creio em Ti e peço, Espírito Santo, gera em mim esse espírito de adoção. Ensina meu coração a chamar Deus de Abba Pai. Por em mim o medo, rejeição e sensação de orfandade. Em nome de Jesus, amém.